Você já percebeu que às vezes insistir em provar que você está certo só piora a situação? Agora imagina que dentro da tua imobiliária, às vezes isso vive acontecendo. Você precisa corrigir um corretor ou um cliente com arrogância e o caminho mais rápido para você perder respeito, perder vendas, é, cara, querer insistir que você está certo. Isso é o ponto que a galera mais erra sem nem perceber, tá? Hoje a gente vai falar do princípio 24, do como fazer amigos e influenciar pessoas, adaptado aqui para liderança e gestão no mercado imobiliário. E o que diz esse princípio, né? Ele comece de uma maneira amigável, tá? Então, eu vou te mostrar como aplicar esse princípio de começar de uma maneira amigável, de forma prática, na gestão da imobiliária, lidando com os corretores, com clientes e até mesmo com outros gestores, outros parceiros, às vezes incorporadores, construtores, parceiros aí de negócio, fechou? Então vamos lá, eu trouxe aqui 3 dicas práticas com algumas histórias para contextualizar. Primeiro, donos de imobiliários, muitas vezes, eles ficam tentando impor, né, alguns processos, algumas metas de forma muito rígida, pensando que isso aí vai demonstrar liderança. Mas a verdade é que se é uma abordagem amigável, sem conexão, sem tato, isso vai gerar muito mais resistência. Às vezes você viu lá um negócio que um outro dono de imobiliária fez, a imobiliária dele em outra região, em outra coisa, e você acha que isso vai fazer funcionar no teu negócio. Que o cara colocou lá e, beleza, agora vai funcionar. Cara, a probabilidade disso dar certo é muito pequena, porque não é algo testado e validado em diversas regiões e tudo mais. E outro, a depender de como você vai falar pra ele, cara, também não vai dar certo. Então, a gente tá aqui, tipo, num bate-papo de empresário para empresário. Você precisa entender que quando se trata de liderança, a gente precisa diminuir resistência ao máximo possível, tá? E tem um dono de imobiliária que a gente estava conversando, cara, já tem alguns meses, já foi ano passado até. Estou gravando esse vídeo aqui em abril de 25, tá? Então, esse dono de imobiliária, ele estava com dificuldade de fazer os corretores usarem o CRM. E em vez dele ficar cobrando, ele já tinha cobrado tanto que ele tá até cansado. Em vez dele só ficar cobrando, colocando penalidade, ele reuniu a equipe e falou mais ou menos o seguinte: pessoal, eu quero entender o que está dificultando o uso do CRM. Eu sei que todo mundo aqui quer resultado melhor, todo mundo aqui quer vender mais. Só que se alguma coisa não está funcionando, eu preciso ouvir vocês, porque vocês que estão na ponta. Ele falou e deixou. Qual foi o resultado disso? O que aconteceu? O time dele percebeu que ele estava ali para ajudar, percebeu que ele não estava querendo impor nada na força bruta. E aí, como foi algo muito amigável, o próprio time começou a trazer sugestão. E ele foi fazendo perguntas e foi conduzindo o time dele para encontrar uma resposta, né? Uma abordagem amigável ali, conectada, abriu muito espaço para diálogo e os corretores se sentiram à vontade para trazer feedbacks verdadeiros, tá? Juntos ali, ajustar o processo, uso do CRM, ajustar as etapas, as atividades que eu tinha que ter. E eu sei que todos nós queremos resultados melhores. E a melhor maneira de ter um resultado melhor é conversando e achando uma solução junto. Porque a solução que vai dar mais resultado é a solução que todo mundo executar, tá? Então, grava isso. A melhor solução é a solução que todo mundo executa, tá? Então, de forma prática, comece de uma maneira amigável, porque isso vai eliminar a resistência e abrir espaço para soluções de verdade, soluções que a galera vai colocar em prática. E se elas colocam em prática, por mais simples que seja, já dá um resultado, tá? Vamos lá, a segunda dica é transformar os conflitos em colaboração. Então, todo conflito abre oportunidade, abre brecha de colaboração e também de aprendizado, tá? Então, muitos donos de imobiliária cometem o erro de corrigir um corretor publicamente, ou às vezes na reunião em grupo, ou às vezes na frente dos outros, ou às vezes até meio sem perceber, tá? E às vezes, por pior que pareça, isso acontece muito, que é corrigir intencionalmente para que os outros vejam, achando que isso aqui vai mostrar autoridade, mostrar poder. Cara, isso destrói confiança, desmotiva o time, cara, é treta, tá?
E teve uma vez um gerente de vendas numa imobiliária, na Impacto Imóveis, cara, faz tempo isso aí. Ele percebeu que um dos corretores ele não estava seguindo o roteiro de atendimento certinho. A gente montou todo um processo de vendas, cara, impecável. Quem está no programa Cresce aí de aceleração imobiliária conhece, sabe como que é impecável os processos de vendas. Tanto de pré-vendas quanto de vendas, de visita, fechamento, cara, é tudo detalhadamente. O corretor só tem que pegar e seguir que ele vai ter resultado. E tinha um corretor desse gerente, cara, que não seguia de jeito nenhum. O cara era resistente ao último, né? E a gente conversando, buscamos ali uma solução para engajar esse corretor, porque ele era um bom corretor ali. E a conversa foi mais ou menos nessa linha. Cara, eu sei que você é um ótimo corretor, que você quer entregar o melhor resultado, mas eu queria poder te ajudar mais. E eu estou avaliando você já essa semana aqui, eu encontrei uma dica que eu acho que vai te ajudar, se você quiser. Cara, o corretor ele pegou e falou, claro que eu quero, né? Pô, já que sim. Então, o corretor não só aceitou a dica que ele trouxe, mas como passou a implementar com muito mais dedicação o processo. E aí, qual que foi a dica? Falou, cara, você já está seguindo várias partes do processo de maneira tão natural que até parece que você já sabe muita coisa. Agora, imagina você pegar os detalhezinhos que às vezes, por a gente saber bastante, a gente acaba ignorando. Se você começar a ter um pouquinho mais de atenção aqui no processo, cara, a tua conversão vai aumentar. Dito e feito, questão do mês para o outro, a conversão dele aumentou um monte. Ele fechava ali uma vez, duas por mês, né? Eles trabalhavam bastante popular em médio ali, 300, 400, 500, até uns 600 mil. Cara, no mês ele fechou 5 vendas, de um mês para o outro, simplesmente por seguir certinho o processo, por essa conversa. Então, eu quero te ajudar a conseguir ainda mais resultados. Vamos conversar sobre isso? Tá aberto a falar sobre isso? Eu tô aqui para te ajudar. Então, quando a gente coloca à disposição assim, isso aumenta muito a nossa autoridade, nossa percepção, e o corretor nosso, que também é nosso cliente, o nosso corretor, fica muito mais adepto a nos ouvir. Bebam água, hidratem-se. Então vamos lá, terceira dica, tá? Negociações amigáveis evitam conflitos com clientes e parceiros, tá? Esse que é o tema que eu coloco algumas frases aqui, então às vezes eu tô olhando aqui, eu tô vendo a minha colinha, eu coloco uns tópicos ali para eu lembrar do conteúdo, tá? Porque eu sempre preparo isso aqui, esse aqui é preparado e estudado, tá? Vamos lá. Então, teve uma imobiliária que estava crescendo, expandindo, e eles estavam fazendo uma negociação, aqui no Paraná até, isso aí, com um escritório de advocacia. E os advogados, eles queriam, tipo, umas garantias muito rígidas, cara, inventando umas modas, assim, sendo bem sincero. Coisa de advogado. Se é advogado, me perdoe, mas às vezes vocês inventam umas modas. E eles queriam... Cara, eles estavam emperrando muito o negócio. Porque eles queriam, tipo, umas garantias bem nada a ver. De porcentagem de valorização, de não sei o que lá, de NCC. Cara, umas coisas que não tem como o dono da imobiliária garantir, porque não depende de nada dele, né? E ele poderia ter reagido de maneira muito defensiva, assim, só que ele abordou por ter... Cara, eu admirei muito esse cliente, tá? Por ter uma abordagem bem amigável, assim. Ele chegou, conversou, né? Ele é carnejando até. Entendo que vocês precisam se sentir seguros contra a parceria. Entendo que é o primeiro grande negócio que vocês estão fazendo de compra para o escritório de vocês, né? Todos os sócios juntos. Então, vamos trabalhar junto para a gente achar uma forma que fique boa para todo mundo. Vocês concordam que a gente precisa achar uma coisa que fique boa para todo mundo, que todo mundo se sinta seguro e se sinta bem fazendo negócio? Cara, nessa hora, os advogados ali que estão acostumados muito com o bate direto, né, com aquelas negociações mais acaloradas, assim, dependendo, até se desarmaram. E os caras falaram, opa, como assim? Ele quer realmente ajudar a gente. Ele percebeu que o corretor ali, o imobiliarista, estava de fato querendo fazer uma boa negociação para ajudar todo mundo. Resultado disso, parceria formada, ficaram com um bom relacionamento, gerou novos negócios. E, enfim, isso traz um grande insight, que vamos encontrar sempre uma forma que beneficie a todos. Isso já deveria ser meio que uma regra, meio que óbvio. Só que tem muitos corretores, muitos donos de imobiliária que não percebem isso, tá? Às vezes eles estão ali batendo cabeça querendo tirar vantagem. Cara, não vai funcionar, fechou? Então, uma outra forma é a gente sempre começar as negociações de uma maneira muito amigável. Então, a gente estabelece uma base sólida, um cuidado, e através disso a gente desenvolve o melhor relacionamento. E venda é relacionamento, tá? Quem já participou dos meus treinamentos sabe que eu falo muito disso. E, enfim, em resumo geral,
Tenha uma abordagem amigável, porque isso vai desarmar a resistência do time e abrir espaço para soluções verdadeiras com todo mundo junto. A crítica construtiva, cara, que eu nem gosto muito desse termo, é a dica de melhoria, o feedback de melhoria. Troque, então, crítica construtiva por feedback de melhoria. Isso tem que começar sempre de uma maneira amigável, sempre começar com um elogio ou com um convite a um crescimento. E terceiro, né, negociações amigáveis vão evitar conflitos e fortalecer parceria e vai te fazer vender mais, até mesmo ser mais indicado, tá? Eu vou te lançar um desafio aqui, cara, nas próximas 24 horas, aí, no próximo dia. Você tá vendo esse vídeo, você tem 24 horas ainda pra tua frente. Às vezes você tá vendo à noite, às vezes você tá vendo de manhã. Então, resolva um conflito ou faça ali dê um feedback de melhoria de uma maneira amigável e observe a diferença. Depois, né, vai lá no Instagram, conta pra mim o que você achou, ou se você achou que isso aqui faz sentido, já comenta aqui, deixa o seu like, né, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal também pra acompanhar. E me chama lá no Instagram, @BrandonGolin, se tiver qualquer dúvida, quero poder te ajudar. Fechou? Abraço, até breve, compartilha com algum amigo aí e é isso aí.